Olá pessoal, bom, eu vou começar o programa. Hoje nós estamos gravando o 13º episódio do canal Politicar, que está indo ao ar na segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Eu gostaria de explicar o porquê que a gente não postou no dia 6, ou seja, segunda-feira passada, o nosso vídeo como normalmente se faz toda segunda. É que infelizmente no sábado, dia 4, eu precisei fazer um procedimento, uma mini cirurgia, para remover uma lesão de pele que fica no meu couro cabeludo, ou melhor, no meu couro carecudo, né? Então eu não pude, por conta, até que não está muito apresentável, um baita de um curativo, não ia ficar nem um pouco, eu sou bonito, né? Ia ficar com um negócio de todo tamanho, ia ficar uma coisa horrorosa. Então eu pensei em não colocar na segunda-feira, dia 6, e voltar agora com o 13º episódio, nessa segunda-feira, ok? Então, explicação dada, vamos partir para o que nós vamos discutir neste episódio. São dois pontos principais, inclusive dois pontos que repercutiram bastante na grande mídia e que tomou conta da conversa de muitas pessoas. Inclusive, tanto aqui a nível nacional como internacional, né? Esse ponto específico foi o assassinato do general iraniano pelas forças militares dos Estados Unidos, depois, obviamente, da ordem dada pelo seu presidente, o Donald Trump. A segunda questão que eu gostaria de abordar é referente ao episódio que aconteceu na virada do Ano Novo, correto? Em um quiosque chamado Quiosque do Vitalino. Esse evento chamou muita atenção de alguns pontos que a gente precisa ter uma observação maior de tudo que acabou repercutindo, que inclusive acidentou 8 pessoas, sendo uma delas uma idosa, em torno de 70, 72 anos, que teve fogos queimando a sua coxa da perna. Então, assim, esses são os dois principais pontos que nós vamos falar, e também, muito provavelmente, eu vou dar uma pincelada, fazer uma observação sobre o cenário político referente à eleição para prefeito de 2020. Nós temos então, começando já a nossa posição, nossas opiniões sobre os pontos que eu falei, nós temos então algo muito importante para destacar referente ao bombardeio que foi feito pelos Estados Unidos, que acabou matando o general iraniano no Iraque. Né? O que acontece? Quem se lembra da guerra do Iraque? A guerra do Iraque ela foi fundamentada principalmente pelo seu presidente da época dos Estados Unidos, pelo George Bush, foi fundamentada sobre o argumento de que existiam fábricas de armas químicas no território iraquiano, que na época tinha como ditador o Saddam Hussein. No que foi feita a invasão, que dizimou o exército iraquiano, que foi uma violência muito grande para toda a população, que guerra nunca é bom. É a última coisa que deve se ter, talvez nunca se tenha, deveria se ter, é a guerra, sempre acordo pela via diplomática, mas a gente sabe que isso dentro da população, dentro do ser humano, é uma coisa praticamente impossível de acontecer, de não existir guerra. Mas o argumento principal foi esse, né, que acabou com a morte do próprio ditador Saddam Hussein, que lógico não era nenhum santinho, né? E sem entrar no meio da discussão se merecia ou não merecia, eu penso que qualquer pessoa não tem direito a remover a vida de ninguém, senão por alguma questão formal dada pelo campo do direito, pela legislação, uma questão jurídica. Fora isso, é um assassino matando outro assassino, não deixa de ser assassino, né? Se for por motivo X, Y, os mesmos justificam o fim, senão nós vamos ter uma barbárie. Aliás, nós estamos voltando à Idade Média, e vou explicar por quê. O que acontece? Quando houve isso, a guerra do Iraque, e matou Saddam Hussein, não tinha nenhuma arma química. Caiu por terra o principal argumento que se tinha dado para entrar numa guerra com o Iraque. Então, assim, ficou claro que o interesse dos Estados Unidos, na verdade, não foi engano, gente, pelo amor de Deus. Se um país que diz que tem a melhor agência de espionagem do mundo, né, talvez até do universo, da Via Láctea, o melhor sistema de espionagem, dizer que se enganou, é brincadeira, né? Então, assim, isso aí, infelizmente, não é brincadeira. Se for brincadeira, é de extremo péssimo gosto. O que acontece é que sempre teve como motivo o domínio.
a demonstração de poder, né? A questão de hegemonia econômica e militar. Isso que estava por trás, né, de todo o discurso do governo americano, que inclusive ganha muito corpo dentro da sua população, e são extremamente militarizados e militaristas, né? Então assim, a vertente do americano pela guerra é muito grande, né? Então assim, a maioria da sua população acaba apoiando ações como essa. Independente de quando depois descobriu que não tinha, nada aconteceu com George Bush, ficou por isso mesmo, né? Inclusive tem equipe do exército americano até hoje, das forças armadas americanas até hoje, não só do exército, tem dos fuzileiros também, que da marinha, etc. Então assim, essa questão é só para contextualizar o que aconteceu agora. Quando o Donald Trump bombardeou o comboio que estava o general iraniano no Iraque, ele bombardeou pelo argumento de que ele seria um líder terrorista, que estaria fazendo várias articulações, né, e assassinando muita gente em nome do Islã. Só que nunca isso veio à tona. Então assim, não houve uma fundamentação. É a palavra dele, Donald Trump, contra a palavra dos iranianos. E aí eu falo para vocês, nesse meio aí, nessa briga entre a palavra do Donald Trump e a palavra do iraniano, eu quero entender o porquê de entrar a palavra do Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver. Você não tem nada a ver com o governo Jair Bolsonaro. O Brasil não tem que se meter nisso. Não foi chamado, não foi envolvido, não tem nenhuma relação com o fato. Isso aí é uma questão de se resolver com o Irã e os Estados Unidos. Se for para se meter, é para desejar que não haja uma reedição da Guerra Santa. Porque é muita burrice achar que o Irã ele vai fazer uma retaliação mínima, como foi que aconteceu agora, que bombardeou a base americana no Iraque, e vai morrer por isso aí. Não vai. Você achou, o Donald Trump, que ele é o super poderoso, que ele é o cara do planeta, que ninguém vai se meter com ele porque os Estados Unidos têm um baita poderio. Eu só vou dizer uma coisa: a nação islâmica está preparada para morrer. Isso é óbvio. Eu não faço parte, nem quero que ninguém mate nem morra. Mas isso aí é óbvio. A história diz isso. Começou-se uma guerra santa, que na verdade de santa não tinha nada, na Idade Média, e nós vimos que aconteceu, foi um terror da história da civilização do mundo até hoje. Foi um horror. Então assim, esse tipo de ato que o Donald Trump cometeu, sem nenhum respaldo mais contundente, mais intenso, mais encorpado, isso aí está gerando agora uma série de fatores que vão ser desencadeados, que pode chegar à proporção de uma guerra santa. Isso é alarmista, que o Donald Trump, os Estados Unidos não vai deixar, que não sei o quê. Gente, vocês não sabem com o que estão lidando, não é possível. É só ver a história. A nação islâmica, assim como outros radicais, né, pela fé, ou seja, por qual outro motivo, por outro caminho, eles não têm o menor medo em matar em nome da fé. Assim como também não tem nenhum medo, o menor medo em morrer em nome da fé. Assim como não tem nenhum receio em matar em nome da fé. E assim, tem uma inteligência, uma estratégia por trás do Islã, né, que eles conseguem fazer as coisas, infelizmente, né, por meio muito ruim, que são atos terroristas, que isso aí não tem nome, não tem cara. Então assim, qualquer cidadão que não tem nada a ver com a história, hoje é um potencial alvo. Pode ser, principalmente os Estados Unidos, que fique por lá. E que o senhor Jair Bolsonaro então faça uma intervenção no sentido de apaziguar, não de colocar a lenha na fogueira, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Brasil não tem nenhum motivo para entrar nessa discussão, né? Que na verdade é uma discussão que já está à base do tiro, né? Então assim, na minha opinião, mais uma vez, o governo federal, por meio do seu Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, mais uma vez tomou uma atitude de se posicionar de maneira errada. Tem que se haver um posicionamento quando necessário, sim, mas não é o caso fazer um posicionamento a favor do Donald Trump de que tinha que ir lá e matar o general.
Isso aí, se tinha que não tinha matar o general, tinha que ser, num caso, muito bem explicado. Se for o caso, prender o cara, então se reagisse de devolver da forma proporcional, meter bala. Mas não é o caso. E isso aí é diferente do que aconteceu com o Osama Bin Laden e que aconteceu lá com o EI, né, com a liderança do EI. Porque quando você falou em Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda, e o EI, era claro que são dois grupos terroristas que não têm a mínima pena, né? São cruéis. Eles matam mesmo com vontade de matar. Infelizmente, é isso que acontece. E que tinha sim que fazer ações bem contundentes, bem proporcionais para se acabar, para se rechaçar o terrorismo. Então assim, não significa que esse caso seja o mesmo, e não era. É uma situação diferente. Não havia nada que dissesse ou que fizesse com que todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, dissessem: esse cara é terrorista, tem que correr atrás dele, tem que sumir com ele da face da terra. Né? Apesar de que eu sou a favor, sim, de pena de morte até para corrupto, principalmente para corrupto, para terrorista, para um monte de coisa, mas desde que faça parte do ordenamento jurídico. Eu não sou a favor da barbárie, eu sou a favor da coisa legal. É aí que o judiciário funcione e funcione muito bem, que é uma coisa que infelizmente não funciona aqui no Brasil. Né? Então assim, isso para mim foi uma bola fora do governo Jair Bolsonaro. Mais uma vez, não deveria ter se posicionado o presidente da República, devia ter deixado o corpo técnico, seu corpo diplomático, sua equipe trabalhar no sentido de, se fosse o caso de fazer alguma declaração, que se fizesse não dando apoio incondicional. Inclusive, eu acho estranho, porque o Jair Bolsonaro, quando veio o Macron e veio aquela menina, que eu não lembro agora, que defendia a Amazônia, sempre com o argumento de que não, que eles estão querendo tomar conta da Amazônia, o capitalismo estrangeiro está querendo tomar conta da Amazônia, está querendo invadir o país e que a nossa autonomia tem que ser preservada e não sei o que, com esse discurso de autonomia. Mas com o Donald Trump, o presidente da República abaixa as calças e fala para o Trump: faz você bem entender. Entendeu? Trump, você já sabe. Em mim, faço que bem entender. Isso não tem lógica. Cadê a autonomia do país? Né? Já vimos que essa relação promíscua que tem o Jair Bolsonaro com o Donald Trump, né? Essa relação de chefe e pau-mandado, de puxa-saco, isso aí não está indo nada bem. Né? O Brasil não teve nenhuma vantagem nisso. Teve uma sobretaxação de aço que ferrou com o país. Né? Teve a exclusão dele lá da cadeira lá da participação do Conselho de Segurança da ONU, porque os Estados Unidos não indicou. Né? E ele está aí, lambendo as botas, para não dizer outras coisas, do Donald Trump, sem trazer nenhum resultado. Não é assim que se faz política, até porque ele não sabe fazer política, ele não sabe ser presidente da República. Infelizmente, nós temos uma pessoa péssima liderando e governando o país, e a sua equipe técnica, para dizer, está cada vez pior, porque também não consegue dar direção a esse país. Né? Infelizmente, isso está acontecendo. Vamos esperar, nós temos ainda mais 3 anos, que podem ser 3 anos de dar um tapa na minha cara, espero que sim, e me fazer calar a boca, ou vão ser 3 anos de desespero. Né? Então espero que o primeiro aconteça, com toda sinceridade. Falando agora sobre o caso lá do Vitalino, do quiosque do Vitalino. Bom, o Vitalino já tem um histórico no município de fazer eventos, e esses eventos, invariavelmente, uma parte deles acabam acontecendo algum tipo de problema, vamos dizer assim, algum tipo de problema, né, de incidente ou acidente. Na virada do ano novo, agora de 2020, houve uma queima de fogos próximo ao quiosque dele, onde montaram uma estrutura cheia de tapume, montaram uma estrutura, colocaram os fogos na areia, que não pode, ninguém pode fazer isso, ninguém. Por segurança se faz no mar. Coloca-se uma estrutura com fogos numa barca que fica flutuando no mar. E foi feito essa estrutura, fizeram essa estrutura na areia da praia, próximo ao quiosque do Vitalino, que inclusive já tinha feito isso em 2017. Agora, depois da desgraça feita, diz ele que não foi ele. Aí está investigando. E assim, a gente também não pode acusar, mas os indícios são muito fortes. Agora, indício forte dentro do direito não significa que o cara é culpado. Agora, que os indícios são muito fortes, que é o quiosque Vitalino, que fez toda essa presepada, isso tem. O que tem que se fazer é agilizar, acelerar
as investigações para trazer para a população qual é o verdadeiro culpado, quais foram os motivos daquilo acontecer, né? E o poder público municipal agir preventivamente, certo? O que acontece é o seguinte, o poder público municipal muito me estranha quando chega um coordenador da área de postura e dá uma entrevista no jornal da TV, mais especificamente o Bom Dia Espírito Santo, dizendo que na fiscalização dele não tinha passado as 4 horas da tarde, como está sendo divulgado na grande mídia, que eles passaram até meio-dia. Então eu vou falar uma coisa, em ano novo, a fiscalização tem que passar 24 horas. Ela não pode sumir dali. É querer acreditar que todo mundo é muito honesto, ou seja, mais ou menos assim, eu vou fazer minha parte, foi até meio-dia, se alguém colocar depois disso é problema de quem colocou. Vamos lá e pô, né? Tudo bem, aí morre 10 pessoas, 20 pessoas, 100 mil pessoas, aí ele fala assim, ah não, vamos correr agora atrás de punir quem foi, pô, não quer punir ninguém, rapaz. Não é para punir ninguém, é para não deixar acontecer desgraça. Agora, lógico, se acontecer alguma coisa, tem que punir. E aí é um outro problema, que na mesma entrevista ficou claro, né, vamos dizer assim, a incapacidade da prefeitura de se tomar uma decisão mais contundente, por exemplo, de interditar o quiosque. Acabou acontecendo depois, mas no dia dessa entrevista, não me engano foi no dia 1º ou no dia 2, o coordenador da postura disse que já tinham dado multa, já tinha feito outras vezes interdição, mas que já liberou em seguida, e que a população às vezes vai contra, que pediu apoio da população. A população vai contra a questões, muitas vezes, que a fiscal de postura engole um boi, que é o caso agora, e se engasga com mosquito. Então, assim, tem questões que tem que ser utilizado o bom senso, mas isso não se utiliza, né? Pelo contrário. Aí o que acontece? No caso aí do quiosque do Vitalino, se ficou claro que o coordenador estava com receio de falar que não, vamos punir, vamos interditar, vamos fazer isso, não, vamos conversar com os superiores para ver o que vai fazer. Mas, ao menos assim, se eu falar aqui que vai ter que punir, porque isso é uma coisa óbvia, gente. Interditar o quiosque é a primeira coisa a se fazer, até mesmo para poder investigar melhor, para preservar o lugar, para se ter uma proporção razoável diante do que foi feito, do que aconteceu. E assim, ficou claro o melindre da administração pública e a sua leniência em tomar atitude contra fatos como esse. Né? Isso aí não é uma denúncia, isso aí são fatos concretos, aconteceu, estava lá, todo mundo viu, tem vídeo espalhado por tudo que é lugar. Né? Então isso aí, para mim, mostrou o quanto que a gestão pública ainda está ineficiente no município de Vila Velha para tomar atitudes que devem tomar. Tá? É aquela patinação que se faz quando tem diante do poder público alguém que tem uma certa, vamos dizer assim, condições de fazer pressão sobre esse mesmo poder. Aí começou a espalhar pelas redes sociais uma foto do dono do quiosque, o Bruno Vitalino, com o Max Filho, todos os dois muito alegres, sorridentes, fazendo joinha, etc e tal. E eu vou te falar uma coisa, bem sincero, o poder público ele tem que ser impessoal. Mas em que sentido? Impessoal no sentido que ele pode receber qualquer pessoa, certo? É papel do poder público, principalmente quando é o outro lado também, que é o interlocutor, é uma instituição, no caso uma empresa, né? Então assim, você receber, você ser cordial, ser educado é uma coisa, agora você ser passível, né, passional, tendencioso, aí é outra. Se houve isso, inclusive, eu acho que deveria se investigar, certo? Porque se houve algum tipo de leniência, algum tipo de preferência, de prevaricação por conta do dono do quiosque do Vitalino, né? Isso aí deveria investigar. Mas você você receber como chefe do executivo institucionalmente alguém, isso faz parte. Ser educado, ser respeitoso faz parte, a qualquer um, até o seu maior inimigo. Né? Agora, o que você vai fazer depois como instituição tem que ser de acordo com o que se determina que a legislação determina que a administração pública age. E ponto, é impessoalidade. Isso é impessoalidade. Agora, moralmente, eu não acho muito bom, eu penso que não é bom, você ter uma relação de amizade com um monte de gente que tem uma relação institucional com a prefeitura. Aí isso aí vai ficar sempre jogando a dúvida em cima do papel do executivo, né, do representante executivo. Não acho bom. Aí eu penso que não é bom.
certo? Então, assim, na minha opinião, houve uma falha, muito possivelmente, né, tem que se esperar as investigações terminarem, o quiosqueiro tem alguma coisa a ver com aquilo ali. Tendo alguma coisa a ver, ele tem que ser punido com mais rigor do que foi punido até agora, com a multa de R$6 mil a interdição do quiosque, ele tem que perder a concessão. Para mim tem que perder a concessão. Inclusive, o coordenador lá da fiscalização de posturas disse que ele já tinha um monte já de multa, de notificação, de não sei o que. Para que esse cara está fazendo um quiosque que não tiraram a concessão dele? Tá vendo só? Isso aí, então, pô, caiu por terra. Por que a prefeitura até hoje não agiu em cima desse quiosque do Vitalino e seja qualquer outro quiosque que faça a mesma besteira que ele vem fazendo? Por que não tiraram a concessão? Concessão é algo que você coloca, dá e tira. Não é para sempre, não. Então, assim, isso aí é mais um ponto de desconfiança em cima da gestão do Max Filho. Por que até hoje fica aí uma pergunta? Desculpa. Quem quiser ir da gestão do Max Filho, responda. Por que até hoje não tiraram a concessão desse quiosque do Vitalino, do Bruno Vitalino? Por favor, vocês me respondam. Eu não tenho resposta. Bom, o que acontece? Essa é uma questão que eu penso que precisa ser muito bem investigada, que se dê à população a resposta de quem foi de fato culpado. E se for o culpado, o dono do quiosque seja responsabilizado, perca a concessão de uma vez, que não se dê mais concessão a ele nos próximos 100 anos, certo? Então, assim, e nem a laranja nenhum dele, né? Então, isso aí eu penso que tem que ser feito, nesse caso do quiosque do Vitalino. Bom, aí para encerrar esse episódio, desse terceiro episódio, eu gostaria de comentar sobre, mas muito rapidamente, sobre o cenário eleitoral para 2020. Me parece que está começando a se estreitar, a começar a fechar os nomes que vão partir para a disputa e que tem maiores chances de chegar até a cadeira do executivo. Como falei lá no primeiro episódio de inauguração, foi no dia 14 de outubro, né, eu tinha comentado que aqui teria um cenário muito ruim. E alguns candidatos que estavam surgindo, etc. Então, mas que iam se acomodar até o final, né, até próximo das eleições, até onde tem que se fechar as convenções partidárias, ia se fechar um cenário com menos candidatos para concorrer. E realmente está começando a chegar num ponto que vão ter algumas articulações. Uma delas, que inclusive era muito possível de acontecer e pode acontecer, é o PSB não vir com, até então está se cogitando com o Edmar Camargo, que é o atual secretário de Controle e Transparência do Estado, e fazer uma parceria com o PSDB. Não é estranho isso. Não é estranho que esses sinais de aproximação já vêm de tempos. E aliás, até mesmo fora do campo político, o teu inimigo é meu, você é meu amigo, se o teu inimigo é teu inimigo. Também é meu. Você entendeu? Vamos repetir. Se o seu inimigo é meu inimigo, então você é meu amigo. Ponto, eu acho que ficou melhor. Nesse caso, Max Filho, todo mundo sabe que tem nenhuma simpatia com o Paula Tung, muito menos o Casagrande. E aí, quanto mais a instituição do PSB. Mas o PSDB tinha uma ligação com o Paula Tung, que é o partido do Max Filho, que estava cedendo, escancarando o partido para o MDBista. Só que o Max Filho, ele conseguiu se posicionar numa, vamos dizer assim, numa colocação em que não foi para o embate do Paula Tung, mas também não fez nada a seu favor. E aí o que aconteceu? O PSDB, uma parte do PSDB se aproximou do Casagrande, principalmente, lógico, depois que o Paula Tung desistiu de vir candidato ao governo, na reeleição. E aí teve, no caso, a aproximação do Ricardo Ferraz, né? E aí essa aproximação colocou alguns membros do partido, inclusive na época o César Tonaro, que era o vice-governador e presidente do PSDB, a apoiar o PSB e o candidato Renato Casagrande, lógico, com a espinha atravessada no pescoço. Mas não é o caso do Max Filho. Isso sempre teve esse sinal, que tem uma melhor relação com o Renato Casagrande, o atual governador, né, do PSB. Então isso não surpreende. Muito possivelmente essa deve ser uma parceria que seja tratada com bons olhos, né? Isso aí pode realmente ser possível e se fechar. Uma outra questão é a briga MDBista. É o Dr. Hércules e o Arnaldinho Borgo, vereador de Vila Velha. O Dr. Hércules é o deputado estadual
que já tentou algumas vezes a eleição para o município, não teve sucesso, e agora está tentando novamente. Só que aí a briga está grande dentro do partido. Bom, a princípio o doutor Ego já falou que é candidato. Aí, por outro lado, o Arnaldinho falou que é candidato. Bom, em tese, o doutor Ego, por ser uma pessoa mais experiente, mais sábia, já viveu muita coisa, etc. e tal, pode ser até que ele venha retroceder na afirmação e abra caminho para o Arnaldinho Bogo ser o candidato a prefeito pelo PMDB, certo? Pode ser. Essa talvez seja uma possibilidade muito grande. Mas, se o Dr. Ecos bater o pé, não, eu quero ser o candidato, eu tenho o direito de ser o candidato, pré-candidato, e inclusive eu tenho o diretório municipal na minha mão, então eu vou forçar essa barra e eu vou querer ser candidato. O que vai acontecer com o Arnaldinho? Com certeza ele muda de legenda. Ele não vai deixar de sair para a candidatura a prefeito de Vila Velha. Isso está claro. Ele está fazendo várias articulações, né, isso em diversos bairros do município, já se preparando, se colocou já como candidato. Então, assim, independente do partido, inclusive tem uma janela, né, que permite a saída de vereadores para troca de partido, ele muito provavelmente vai aproveitar essa troca e vai vir candidato em outra legenda. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito, então, que o cenário mais provável, né, dos candidatos que têm maior condição de brigar aí pelo segundo turno, que eu não acredito que vá se terminar em primeiro turno a eleição, mas lógico que sim, gente. Eu não estou falando agora em janeiro. Até o dia da eleição, muita coisa pode acontecer e muda-se o cenário completamente, né? Ou grande parte deles. Mas hoje, eu diria para vocês o seguinte, que os candidatos que têm maior chance de disputar um segundo turno seriam o Dr. Hércules, o Arnaldinho Bogo, que viria por outra legenda, o próprio prefeito na reeleição, o Max Filho, né? E, sinceramente, mais ninguém. Eu não vejo ninguém, mesmo o Dr. Hudson, se ele vier pela legenda dele, também não acredito que ele tenha força dentro do município para subjugar os demais. Não acredito, acho que não vai incomodar tanto. Talvez seja o que possa mais surpreender e tirar um dos três aí da disputa, mas eu acredito que não. E tem outros candidatos que são muito pequenos, que eu também acredito que não vão fazer nenhuma diferença dentro desse cenário, não tem a mínima chance em partir para o segundo turno, em disputar o segundo turno, certo? Então, assim, esse para mim é o cenário hoje que está começando a se traçar, a se fechar, a se delimitar para a eleição de prefeito de Vila Velha. E eu vou ser bem sincero, é um cenário horroroso. Infelizmente, não se tem candidato no município hoje, por mais que dizem aí que vem um novo, que vão tirar o velho, que eu vou mudar, que esse e aquilo, não tem ninguém com condições de fazer uma boa gestão no município de Vila Velha. Porque a questão é a seguinte, eu já falei em outros vídeos. Primeiro, para ser um chefe do executivo, seja do município ou do governo estadual ou federal, não adianta ser só honesto. Todo mundo defende, inclusive o Jair Bolsonaro, ele é honesto. Pô, tudo bem, pode ser honesto. Pode, eu não acredito 100%. Ele pode ser honesto, beleza. Aí tem um segundo requisito para ser um bom gestor. Tem que entender de gestão. Jair Bolsonaro não entende nada de gestão. Falando do prefeito aqui, né? Ele parece ser honesto, mas também péssimo em gestão. E, inclusive, formação de equipe, loteou todo o município, colocou o carro comissionado a rodo para poder pagar a conta da eleição dos acordos que fez com os demais partidos. Está ridículo. O secretário não sabe o que está fazendo lá. Né? E tem cargo comissionado que também não faz nada lá. Aí não é nem que não sabe o que faz lá, não faz nada lá, nem vai. Então, assim, isso aí, inclusive, tem que ser motivo de denúncia do Ministério Público. O que acontece? Esses são os dois primeiros requisitos. E o terceiro requisito, evidentemente, é saber fazer política, que nós já sabemos que muitos sabem fazer política, outros sabem fazer populismo e politicagem, que é completamente diferente. Política, você tem a habilidade de apresentar argumentos no campo político e conseguir avançar em suas políticas públicas sem perder o seu princípio, seu caráter, sua moral, sua ética. É isso que muita gente não quer fazer, porque isso é difícil, é complicado, é complexo, etc, etc, etc. É lógico. Aí vai para o caminho mais fácil, que normalmente é o errado. Certo? Então, por isso eu digo que o cenário hoje do município de Vila Velha não existe candidato que reúna capacidade política, capacidade de gestão e ser honesto e ético. Não existe alguém que reúna as três coisas. Então,
Eu sinto muito, Vila Velha, pode colocar todo mundo na toalha preta na janela, que nós estamos de luto, porque morreu o Executivo Municipal. Até lá, até o próximo episódio, o 14º episódio do canal Politicar. Um grande abraço a todos.